Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A ideia é mergulhar nos serviços-chave da AWS com base no material que a gente analisou. O objetivo é achar aquele 80-20, sabe? Os serviços que, resolvem a maior parte das paradas comuns na nuvem. Porque, vamos combinar, a AWS às vezes parece um labirinto, né? Então, bora focar em entender as peças principais, sem precisar abrir console agora nem nada. Ok, vamos lá. Quais são esses blocos de construção essenciais e para que eles servem mesmo no dia a dia? Poderíamos começar pelo S3, talvez? O Simple Storage Service? Sempre falam dele como um balde gigante para guardar tudo. Backups, arquivos soltos, imagens de site, até hospedar um site estático simples. Parece bom, né? Custo baixo, escala. Mas serve para qualquer coisa mesmo? Olha, o S3 é fantástico, mas para o propósito certo, é imbatível para armazenar um volume grande de dados, arquivos que você não acessa a toda hora. Agora, se você precisa de acesso super rápido, com latência mínima, tipo um disco de aplicação, aí já não é a praia dele. A latência existe, é baixa, mas existe, e o custo, ele é baixo para guardar, mas se você ficar lendo e escrevendo sem parar, como se fosse um banco de dados, aí a conta pode subir. E, claro, ele não executa código, é só armazenamento puro, não tem sistema de arquivos como a gente conhece num servidor normal. Entendi. Faz sentido. Para executar código mesmo, o basicão ainda é o S2, né? O Elastic Compute Cloud. Alugar uma máquina virtual na nuvem, basicamente. Para rodar a aplicação web, fazer processamento em lote. A versatilidade parece ser o ponto forte. Exato, é o pilar de muita coisa. Você tem controle total ali. Sistema operacional, tudo. O porém clássico é o custo. Você paga pela instância ligada, não importa se ela está trabalhando a 100% ou totalmente ociosa. Se o uso varia muito, pode ser que você pague por capacidade que não usa na maior parte do tempo. E claro, tem todo o gerenciamento, né? Updates, segurança, é sua responsabilidade. Por isso que em produção quase ninguém usa uma máquina só. Precisa de redundância. E aí que entram outras opções, tipo orquestração de containers. O material cita o ECS, Elastic Container Service, que roda em cima do EC2 muitas vezes para gerenciar vários containers tipo Docker de forma mais inteligente, certo? Para escalar e tal. Isso, o SS ajuda muito a escalar. Ele pode subir ou descer um número de containers baseado na demanda, tipo menos máquinas de madrugada para economizar. Otimiza o uso dos recursos. A desvantagem é que a configuração é mais chatinha que só ligar um EC2. E começa a entrar naquela questão de ficar mais amarrado à AWS, o tal vendor locking. E o custo pode escalar junto se a demanda explodir e você tiver configurado para escalar automaticamente, especialmente se usar Fargate junto com o SS. Certo, e para distribuir o tráfego entre essas máquinas ou containers, tem o Load Balancer, né? O ALB, Application Load Balancer. Tipo um controlador de tráfego para as requisições não sobrecarregarem um lugar só. Exatamente, o UAU é bem poderoso. Ele consegue rotear o tráfego baseado no caminho da URL, nos cabeçalhos, coisas da camada 7. Ele cuida do SSL, faz checagem de saúde das instâncias para mandar tráfego só para quem está respondendo. Bem útil. Contras. Pode ter um custo um pouco maior que outras soluções e a configuração pode ter seus detalhes. Legal. E, além do ECS, tem outras formas de rodar código. O material menciona Fargate, Elastic Beanstalk e Lambda. Rapidinho, qual a diferença? Tá, vamos lá. Fargate é tipo rodar container sem gerenciar servidor EC2 por baixo. Mais serverless para container. Menos infra para cuidar, mas talvez menos controle e o custo pode ser uma questão. O Elastic Beanstalk é mais um PaaS, uma plataforma como serviço. Ele facilita muito o deploy de aplicações web. Ele configura EC2, Load Balancer, tudo para você. Tipo Heroku, mas na AWS. Isso, uma analogia possível. É bom para começar, mas pode ficar limitado ao complexo para customizações muito avançadas. E tem um pouco de vendor locking também. E o Lambda, que a gente já falou um pouco, são as funções como serviço. Serverless puro, paga por execução, ótimo para coisas baseadas em eventos. E como as requisições chegam nesses lambdas? Ou mesmo nos EC2? O API Gateway entra aí? Exato. O API Gateway funciona como a porta de entrada para suas APIs. Ele recebe a requisição e direciona para o serviço certo, seja um Lambda, um EC2, o que for. Baseado na URL, método HTTP. Ele integra bem com outros serviços da AWS para autenticação, autorização, essas coisas. O lado ruim é que ele adiciona um pouquinho de latência, tem um custo por requisição e, de novo, mais um ponto de dependência da AWS. Entendi. E para guardar os dados persistentes? Bancos de dados.
RDS e DynamoDB são os principais mencionados. Isso. RDS é o Relational Database Service, para bancos SQL, tipo Postgres, MySQL. A AWS gerencia máquina, backup, patching, é uma mão na roda. Mas, claro, você paga por essa conveniência e pela instância do banco. Já o DynamoDB é o NoSQL da AWS, banco de dados chave-valor, super escalável, latência baixa mesmo em escala global, é bem diferente. Diferente como? Em termos de uso e custo. Totalmente. Modelar dados para DynamoDB é outro paradigma, você pensa muito nos padrões de acesso. Não é como SQL. O custo é baseado em capacidade provisionada ou por leitura escrita. Se tiver muita requisição, pode ficar caro se não otimizar bem. Tem uma curva de aprendizado. E a escolha entre eles também pesa no vendor locking. Sair de um RDS gerenciado ou principalmente de um DynamoDB para outra nuvem ou on-premise dá trabalho. Esse vendor lock-in é um fantasma que aparece sempre, né? É o grande trade-off da nuvem, né? Você ganha muita agilidade, escalabilidade, serviços gerenciados, mas fica mais dependente daquele ecossistema. O RDS ainda usa motores padrão, o que ajuda numa migração, mas você perde toda a parte gerenciada. O DynamoDB tem uma API muito própria da AWS, aí complica mais. Ok, então, para recapitular o essencial. S3 para guardar arquivos, EC2 ao servidor virtual raiz, ECS para orquestrar containers, Load Balancer para distribuir tráfego, e aí as opções de computação mais gerenciadas ou serverless como Fargate, Beanstalk e Lambda, API Gateway como porta de entrada e RDS para SQL, DynamoDB para NoSQL. Ufa! É isso aí. Acho que com esses na mão você já resolve uma parte enorme dos problemas. O interessante é como cada um oferece um balanço diferente de custo, complexidade, controle e, claro, essa dependência. Não tem bala de prata. A escolha certa depende muito do que você precisa fazer naquele momento e das implicações futuras. Perfeito. E para fechar, uma provocação. Pensando nesse risco de vendor lock-in que a gente falou tanto, como alguém poderia arquitetar uma aplicação hoje na AWS, aproveitando essas ferramentas, mas tentando manter alguma flexibilidade para, sei lá, talvez um dia migrar para outro lugar? Fica a pergunta ao ar para a gente pensar.